O vento frio cortava o rosto de Sophie, enquanto ela caminhava pelas ruas movimentadas da cidade. As nuvens escuras no céu anunciavam uma chuva iminente, mas ela sequer tinha um casaco para se proteger. 7 meses de gravidez e sem um teto para chamar de lar, sua única preocupação era encontrar um canto seguro para passar a noite. Seu corpo doía de exaustão. Os dias eram longos, as noites ainda piores. Cada passo parecia pesar mais que o anterior, como se sua própria alma estivesse carregando um fardo maior do que podia suportar. Sua barriga crescia a cada dia, lembrando-a constantemente de que não estava mais sozinha, de que tinha um pequeno ser dependendo dela. Ela apertou os braços ao redor de si mesma, tentando aquecer-se, enquanto atravessava uma das avenidas mais movimentadas do centro da cidade. O som de buzinas e motores unia em seus ouvidos, mas sua mente estava longe, perdida em memórias e preocupações. Ela não percebeu o carro que vinha em alta velocidade. Do outro lado da rua, Ethan, um empresário bem-sucedido, dirigia seu carro esportivo preto. Para os outros, ele tinha a vida perfeita, mas por dentro, sentia-se sufocado por responsabilidades. O telefone vibrava no painel. Ele atendeu sem hesitar. Já disse que resolvo isso amanhã. Não me ligue de novo, resmungou impaciente, encerrando a ligação. Quando levantou os olhos, foi como se o tempo desacelerasse. Sophie estava bem na frente do carro. Ele tentou pisar no freio, mas já era tarde demais. O impacto foi rápido, mas brutal. O corpo de Sophie foi arremessado alguns metros à frente antes de cair no asfalto frio. Ela gritou, mas seu primeiro instinto foi abraçar a barriga, protegendo seu bebê. O silêncio tomou conta do lugar por alguns segundos. Pessoas ao redor pararam para olhar, sussurrando entre si. Ethan sentiu o coração disparar. Meu Deus! O que eu fiz? Ele sussurrou, saindo do carro apressado. Seu olhar correu até Sophie, que estava caída no chão. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos ainda estavam abertos. Ela tentou se levantar, mas a dor foi insuportável. Ethan se ajoelhou ao lado dela, completamente fora de si. Você está bem? Eu não vi você. Me desculpe. Sophie ergueu os olhos para ele, seus lábios tremendo de dor. Meu bebê, por favor. Sua voz saiu fraca, quase um sussurro. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, desmaiou nos braços de Ethan. Ele sentiu o desespero crescer dentro dele. Pegou o telefone com as mãos trêmulas e discou o número da emergência. Preciso de uma ambulância agora. Sua voz era urgente. Uma mulher grávida foi atropelada. 7 meses de gestação. Ela está inconsciente, mas ainda está respirando. Por favor, venham rápido. O tempo parecia se arrastar. Ele permaneceu ajoelhado ao lado dela, olhando para o rosto delicado e os fios de cabelo castanho espalhados sob o asfalto. Nunca tinha sentido tanta culpa em sua vida. Quando a ambulância finalmente chegou, Ethan soube que aquele acidente mudaria sua vida para sempre. As luzes vermelhas da ambulância refletiam no rosto pálido de Sophie, enquanto paramédicos corriam até ela. Ethan sentiu o coração apertar ao vê-la deitada no chão, imóvel, os braços ainda protegendo a barriga como um instinto incontrolável de mãe. O estado dela é grave. O bebê está bem? Perguntou rapidamente a um dos paramédicos, sua voz carregada de culpa. O homem de uniforme azul ajoelhou-se ao lado de Sophie e começou a examiná-la. Ela ainda está respirando, os sinais estão estáveis, mas precisamos levá-la para o hospital imediatamente. Ele olhou para Ethan. Você é o marido dela. Parente? Ethan piscou algumas vezes, sem saber o que responder. Ele não era ninguém para Sophie, mas sabia que não poderia simplesmente virar as costas e ir embora. Não, mas eu sou responsável por isso. Eu vou com ela. O paramédico assentiu e rapidamente organizaram a maca para colocá-la dentro da ambulância. O pequeno grupo de curiosos que se formou ao redor murmurava entre si. Algumas pessoas lançavam olhares de julgamento para Ethan, como se soubessem que ele era o motorista. Ele ignorou os olhares e entrou na ambulância ao lado dela, sentindo uma onda de ansiedade percorrer seu corpo. Sentado ali, vendo os paramédicos monitorarem os sinais vitais de Sophie, Ethan sentiu algo incomum dentro de si. Ele não conhecia aquela mulher, mas a culpa por tê-la machucado era insuportável. A cada minuto que passava, seu olhar ia da barriga dela para seu rosto pálido. Sophie parecia tão frágil e ao mesmo tempo tão forte. Ela sobrevivera nas ruas,
carregando um bebê sem ninguém para ajudá-la. E agora estava ali, indefesa, nas mãos do destino. E o bebê? Está tudo bem com ele? Ethan perguntou, sentindo a garganta seca. O paramédico fez um exame rápido e depois assentiu. Por enquanto, os sinais são normais. Mas precisamos chegar logo ao hospital para termos certeza. Qualquer trauma pode afetar a gestação. Ethan soltou um longo suspiro. Seus pensamentos estavam em desordem. Como tinha chegado ali? Há poucos minutos, ele estava em seu mundo perfeito de negócios, ligações e prazos. Agora, estava dentro de uma ambulância com uma mulher que ele sequer conhecia, sentindo uma responsabilidade esmagadora por sua vida. E se algo acontecer com ela? E se o bebê não resistir? A ambulância acelerava pelas ruas, abrindo caminho no trânsito. Ethan olhava para Sophie, esperando algum sinal de que ela acordaria. Mas ela continuava inconsciente, e cada segundo que passava aumentava sua angústia. Ao chegarem no hospital, os paramédicos abriram as portas da ambulância e levaram Sophie rapidamente para dentro, enquanto enfermeiros e médicos já esperavam por ela. Senhor, precisamos que fique na recepção. Ethan hesitou. Ele queria ficar ao lado dela, queria saber como estava, queria ter certeza de que tudo ficaria bem. Mas ele não tinha esse direito. Afinal, ele era apenas o estranho que a atropelou. Mas enquanto assistia os médicos sumirem com Sophie pelos corredores do hospital, Ethan soube que não conseguiria simplesmente ir embora. Não até saber que ela e o bebê estavam seguros. E, de alguma forma, ele sabia que aquele acidente não era apenas um erro. Era o começo de algo que ele ainda não compreendia. Ethan caminhava de um lado para o outro na recepção do hospital, sentindo o peso da culpa esmagar seus ombros. Ele nunca tinha se sentido tão impotente. Toda a sua vida, ele esteve no controle dos negócios, das finanças, de sua rotina. Mas agora, tudo parecia fora de seu alcance. A recepcionista olhava para ele de tempos em tempos, percebendo sua inquietação. Senhor, você é parente da paciente? Ela perguntou, franzindo a testa. Ethan hesitou. Parente? Não. Mas responsável? Sim. Eu sou a pessoa que a trouxe para cá. Preciso saber como ela está. A mulher digitou algo no computador e olhou para ele com uma expressão neutra. Os médicos ainda estão avaliando, mas assim que tivermos novidades, informaremos. Ethan assentiu, mas a resposta não trouxe alívio algum. Ele passou as mãos pelo rosto, tentando afastar o peso da situação. Ele deveria estar em uma reunião agora, discutindo estratégias financeiras ou expandindo seus negócios. Mas, em vez disso, estava ali, aguardando notícias de uma mulher que nem conhecia. Depois de uma longa espera, um médico finalmente apareceu. Ele usava um jaleco branco impecável e segurava uma prancheta, analisando as informações antes de falar. Você é familiar dela? Ethan respirou fundo. Não, mas eu sou responsável pelo que aconteceu. Como ela está? E o bebê? O médico observou Ethan por alguns segundos, talvez tentando entender por que um homem como ele estava tão preocupado. A paciente sofreu uma fratura na perna e está fisicamente exausta. Mas, felizmente, o impacto não foi forte o suficiente para colocar o bebê em risco imediato. Ethan soltou um suspiro de alívio, sentindo o coração finalmente desacelerar. Ela já acordou? Ainda não. Mas é questão de tempo. Vamos mantê-la em observação, e ela precisará de repouso absoluto nas próximas semanas. O médico fez uma anotação na prancheta e olhou diretamente para Ethan. Ela tem algum familiar que possamos contatar? Ethan ficou em silêncio por um momento. Ele não sabia nada sobre Sophie. Mas algo dentro dele lhe dizia que, se ela tivesse alguém para ajudá-la, não estaria sozinha na rua. Eu não sei. O médico suspirou e assentiu. Se ninguém aparecer, teremos que encaminhá-la para assistência social. Ela não pode ficar sozinha nesse estado. Ethan sentiu algo revirar dentro dele. Ele a havia atropelado. Ele poderia simplesmente pagar um hospital para cuidar dela e seguir com sua vida. Mas isso não parecia certo. Ele olhou para o médico com determinação. Eu vou cuidar dela. O médico ergueu as sobrancelhas. O senhor está dizendo que vai assumir a responsabilidade? Ethan assentiu. Foi minha culpa. Não posso simplesmente ir embora e fingir que nada aconteceu. Eu posso garantir que ela tenha um lugar seguro para se recuperar.
O médico analisou Ethan por um instante antes de finalmente suspirar e anotar algo na prancheta. Se é assim, vamos preparar os papéis. Mas saiba que isso não é algo simples. Ela precisará de cuidados constantes. Eu sei. O médico deu um pequeno aceno antes de se afastar. Ethan sentiu o peso da decisão que havia tomado. Mas, pela primeira vez em muito tempo, não era uma decisão baseada em números ou negócios. Era baseada no que era certo. Algum tempo depois, uma enfermeira apareceu, avisando que Sophie havia acordado. Ethan respirou fundo e seguiu pelo corredor. Quando entrou no quarto, encontrou Sophie deitada na cama, os olhos ainda pesados de sono e confusão. Ela o olhou por um momento, tentando se lembrar do que aconteceu. Você é o homem que me atropelou. Ethan sentiu um nó na garganta. Sim, e eu sinto muito por isso. Mas eu juro que vou consertar as coisas. Sophie piscou algumas vezes, tentando absorver suas palavras. Como assim? Ethan puxou uma cadeira e se sentou ao lado dela. Você não tem para onde ir, tem? O silêncio de Sophie confirmou suas suspeitas. Então você vai ficar comigo, até se recuperar. Ela regalou os olhos. O quê? Ethan suspirou, cruzando os braços. Não precisa confiar em mim agora. Mas quero que saiba que, enquanto precisar, terá um lugar seguro para ficar. Eu prometo. Sophie ainda parecia assustada, mas também cansada demais para discutir. Ela não sabia se poderia confiar nele, mas no fundo, sabia que talvez não tivesse outra escolha. E, sem perceber, sua vida estava prestes a mudar para sempre. O silêncio pairou no quarto. Sophie piscou algumas vezes, tentando processar as palavras de Ethan. Ele queria que ela ficasse com ele. Você quer que eu vá para sua casa? Sua voz saiu hesitante, como se a ideia fosse absurda demais para ser verdade. Ethan passou a mão pelo cabelo, suspirando. Eu sei que parece estranho. Mas pense nisso. Você não pode ficar sozinha nesse estado. Precisa de repouso, cuidados. E eu sou responsável por isso. Sophie desviou o olhar. A última vez que confiou em alguém, acabou sozinha e sem nada. Como poderia acreditar que um estranho, ainda mais um homem rico como ele, realmente se importava? Por quê? Ela perguntou, estreitando os olhos. Ethan franziu a testa. Como assim? Por que você está fazendo isso? Pessoas como você não ajudam pessoas como eu. O que você ganha com isso? Ele sustentou o olhar dela por um momento antes de responder. Talvez eu só queira fazer algo certo pela primeira vez em muito tempo. Sophie ficou em silêncio. Suas pálpebras estavam pesadas, a dor em sua perna era incômoda, e seu corpo clamava por descanso. Ela não tinha escolha, e isso era o que mais a assustava. Tudo bem, mas só até eu conseguir andar de novo. Sua voz era firme, mesmo que por dentro estivesse cheia de inseguranças. Ethan assentiu. Combinado. Na manhã seguinte, Sophie foi liberada do hospital. Uma cadeira de rodas foi trazida para ela, e uma enfermeira a ajudou a se ajeitar. Quando saíram pela porta do hospital, um carro preto de luxo já os esperava. Sophie observou a cena com desconfiança. Era o tipo de carro que ela via passar pela cidade enquanto lutava para conseguir uma refeição. Ethan abriu a porta para ela. Vamos? Ela hesitou por um momento, mas por fim respirou fundo e entrou no carro. As ruas passavam pela janela, e Sophie não conseguiu evitar o pensamento de que estava atravessando uma linha invisível entre dois mundos. Ela não pertencia ao mundo dele. Quando o carro entrou em uma rua afastada do centro e os portões automáticos se abriram, Sophie arregalou os olhos. A mansão era enorme. A fachada branca brilhava com o reflexo do sol, as colunas elegantes davam um ar de castelo, e os jardins eram impecáveis. Ela sentiu um nó no estômago. Eu não devia estar aqui. Ethan percebeu sua hesitação e deu um passo à frente. Sophie, eu sei que isso tudo é novo para você. Mas não estou te trazendo aqui por pena. Estou te dando um lugar seguro para se recuperar. Ela apertou os lábios, olhando para a casa como se fosse um outro planeta. Sua vida inteira tinha sido feita de lutas. Agora, alguém estava oferecendo ajuda. Mas será que ela conseguiria aceitar? Antes que pudesse dizer algo, a porta da frente se abriu, e uma mulher mais velha surgiu. Ah, você deve ser Sophie, disse a senhora de cabelos grisalhos e sorriso gentil. Ethan sorriu. Sophie, essa é Dona Helena, minha governanta. Ela vai te ajudar com tudo o que precisar.
Sophie olhou para a mulher e sentiu algo estranho. Havia calor na voz dela. Seja bem-vinda, querida. Venha. Seu quarto já está pronto. Sophie hesitou, mas quando Ethan estendeu a mão para ajudá-la a sair do carro, ela a aceitou. Ela ainda não sabia se podia confiar neles. Mas talvez, só talvez, aquele lugar pudesse ser um recomeço. Sophie respirou fundo ao cruzar a porta da mansão. O chão brilhante refletia a luz do enorme lustre acima, e os móveis impecáveis pareciam ter saído de uma revista de decoração. Ela nunca estivera em um lugar assim. Cada passo que dava fazia sua insegurança crescer. O que estava fazendo ali? Ela pertencia às ruas, às calçadas frias e becos escuros, não àquele palácio luxuoso. Dona Helena, a governanta, percebeu seu desconforto e sorriu gentilmente. Venha, querida. Seu quarto já está preparado. Você precisa descansar. Sophie assentiu, ainda sem palavras. Dona a ajudou a subir no elevador interno. Porque, claro, a casa era tão grande que precisava de um elevador, e, alguns instantes depois, pararam diante de uma porta branca. Quando a governanta abriu, Sophie viu um quarto espaçoso, com uma cama enorme, lençóis brancos impecáveis e cortinas de seda que se moviam suavemente com a brisa. Nunca na vida ela dormira em um lugar assim. Ela engoliu em seco. Tudo parecia errado. Se precisar de qualquer coisa, é só chamar. Vou deixar você descansar. Dona Helena disse antes de sair. Sophie ficou ali, parada, sem saber o que fazer. Ela sentia que não pertencia àquele lugar. Sentou-se na beirada da cama, mas não relaxou. Era macia demais. Luxuosa demais. Seus dedos tocaram o gesso em sua perna e a lembrança do acidente voltou com força. Como a vida dela tinha mudado tanto em tão pouco tempo. Os dias passaram lentamente. Sophie mal via Ethan. Ele estava sempre ocupado com reuniões e ligações, e ela não sabia se sentia alívio ou frustração. Dona Helena, por outro lado, tentava fazer com que ela se sentisse à vontade. Você precisa comer bem para se recuperar. Não estou acostumada com tanta comida. Então é hora de se acostumar. Você está esperando um bebê? Lembra? Sophie suspirou e, aos poucos, começou a se abrir para a mulher. A governanta era diferente de qualquer pessoa rica que já conhecera. Ela não olhava Sophie com pena, mas com carinho genuíno. Mesmo assim, Sophie não conseguia se sentir parte daquele mundo. Ethan estava fazendo tudo isso porque, uma noite, enquanto bebia um chá na cozinha, Sophie ouviu passos no corredor. Ethan apareceu, afrouxando a gravata. Ele parecia cansado, mas surpreso ao vê-la ali. Você ainda está acordada? Ela deu de ombros. Não consigo dormir muito bem. Ethan se encostou na bancada, cruzando os braços. Você está se acostumando? Sophie soltou uma risada irônica. Você realmente acha que alguém como eu pode se acostumar a um lugar como este? Ele franziu a testa. Por que você fala como se fosse inferior? Porque sou. Ethan ficou em silêncio por um instante, depois se aproximou e puxou uma cadeira. Escute, Sophie, eu sei que você passou por coisas que eu nunca vou entender. Mas não precisa agir como se não merecesse ajuda. Você não é inferior a ninguém. Ela olhou para ele, surpresa com a sinceridade na voz dele. Você me atropelou. Isso aqui é culpa. Não é? Ethan suspirou e passou a mão no rosto. No começo, talvez. Mas agora, eu não sei. Eu só sei que não quero ver você passando por dificuldades sozinha. Sophie desviou o olhar. Ela queria acreditar nele. Queria confiar. Mas confiar sempre a deixará machucada. Eu não quero ser um peso. Ethan segurou o olhar dela. Você não é. O silêncio entre os dois ficou carregado de algo que Sophie não conseguia definir. Ela queria rejeitar aquela bondade. Mas algo dentro dela dizia que, pela primeira vez na vida, talvez alguém realmente estivesse sendo sincero. Os dias na mansão de Ethan se tornaram uma rotina estranha para Sophie. Dona Helena era gentil, o ambiente era seguro, e pela primeira vez em muito tempo, ela tinha uma cama quente para dormir. Mas, por dentro, ela ainda lutava contra uma sensação de deslocamento. Isso não era a vida dela. Não podia ser. Ela sabia que, em algum momento, precisaria partir. Mas para onde? Ela não tinha mais ninguém. Ou pelo menos era isso que pensava. Era uma tarde nublada quando Dona Helena entrou no quarto de Sophie com um olhar preocupado. Querida, tem um homem lá fora perguntando por você.
O coração de Sophie disparou. O quê? Quem? A governanta hesitou antes de responder. Ele disse que se chama Liam. O nome fez o corpo de Sophie congelar. Liam. O homem que a abandonou no pior momento de sua vida. Ela sentiu o sangue sumir do rosto. O que ele quer? Disse que precisa falar com você. Sophie respirou fundo, tentando controlar o turbilhão de emoções que a invadiu. O que Liam estava fazendo ali? Ele a abandonara assim que soube da gravidez, sem olhar para trás. Agora, de repente, aparecia querendo conversar. Com um nó no estômago, Sophie desceu as escadas lentamente, usando a muleta que Dona Helena havia providenciado para ajudá-la a caminhar com a perna imobilizada. Quando chegou à porta da mansão, viu Liam parado do lado de fora. Ele estava exatamente como ela lembrava. Arrogante, bem vestido e com aquele olhar frio que sempre a fazia sentir-se pequena. Ele sorriu ao vê-la. Sophie. Finalmente. Ela cruzou os braços, sentindo a raiva crescer. O que você está fazendo aqui? Vim ver você. Ele ergueu as mãos, como se fosse inocente. Eu soube do acidente e fiquei preocupado. Sophie soltou uma risada amarga. Preocupado? Você nunca se preocupou comigo antes. Por que agora? Liam suspirou, fingindo um ar arrependido. Olha, eu sei que errei. Mas as coisas mudaram. Eu mudei. Eu pensei muito sobre o que aconteceu entre nós, e percebi que quero consertar as coisas. Quero estar presente. Sophie estreitou os olhos. Você quer estar presente? Para mim ou para o bebê? Liam hesitou por um segundo. E foi nesse momento que Sophie percebeu. Ele não tinha mudado. Ele não queria consertar nada. Vá embora, Liam. Ele deu um passo à frente. Sophie, seja razoável. Você não pode criar uma criança sozinha. Antes que Sophie pudesse responder, uma voz firme soou atrás dela. Mas ela não está sozinha. Ela se virou e viu Ethan parado na porta, os olhos frios e a postura rígida. Liam riu, olhando Ethan de cima a baixo. E quem é você? Ethan cruzou os braços. Sou quem está garantindo que Sophie tenha um lugar seguro para ficar. O sorriso de Liam desapareceu. Então é isso? Você encontrou outro homem rico para bancar sua vida? Ele riu de forma sarcástica. Isso não me surpreende. Sophie sentiu a raiva tomar conta dela. Você realmente acha que pode aparecer aqui e me tratar assim depois de tudo o que fez? Você me abandonou, Liam. Você me deixou grávida e sem um centavo. Eu passei fome, passei frio. E agora aparece querendo uma segunda chance. Liam manteve o olhar fixo nela. Você acha que esse cara vai ficar com você para sempre? Pessoas como ele enjoam rápido, Sophie. Logo ele vai te deixar de lado. E então, para onde você vai? Ethan deu um passo à frente, sua voz baixa, mas carregada de autoridade. A diferença entre você e eu é que eu não abandono as pessoas quando elas mais precisam. Liam o encarou por alguns segundos, apertando os lábios. Ele não esperava essa resistência. Isso não acabou, Sophie. Ele disse por fim, antes de se virar e ir embora. Sophie sentiu os ombros relaxarem, como se um peso enorme tivesse sido retirado dela. Ethan olhou para ela. Você está bem? Ela assentiu, mas sua expressão estava cansada. Sim, mas eu precisava ter feito isso há muito tempo. E, pela primeira vez desde que chegou ali, Sophie sentiu que tinha realmente encerrado um capítulo do seu passado. Sophie fechou a porta da mansão e soltou um longo suspiro. Liam tinha ido embora, mas as palavras dele ainda ecoavam em sua mente. Ele vai enjoar de você. Pessoas como ele não ficam para sempre. Ela sabia que Liam era manipulador, mas não conseguia ignorar o medo que suas palavras haviam despertado. E se ele estivesse certo? E se, no final, Ethan também se cansasse dela? Ela sentiu o olhar de Ethan sobre ela. Ele não disse nada de imediato, apenas ficou ali, observando, como se tentasse entender o que se passava em sua mente. Não deixe o que ele disse te afetar. Ethan falou, por fim. Sophie cruzou os braços. Fácil para você dizer. Você não sabe o que é ser descartada. Ethan franziu a testa. Acha mesmo que eu estou ajudando você por pena? Que estou aqui por obrigação? Sophie desviou o olhar. E não está. Eu fui um acidente na sua vida. Você me atropelou e sentiu que precisava consertar as coisas. Mas e depois? O que acontece quando eu não precisar mais da sua ajuda? Ethan respirou fundo, aproximando-se um pouco mais. Sophie, você acha que eu sou um homem acostumado a perder tempo com coisas que não me importam?
Eu não teria te trazido para cá se eu não quisesse. Ela ergueu os olhos para ele, tentando entender o que ele realmente queria dizer. Ethan não era um homem de sentimentos fáceis. Ele era fechado, sempre controlado. Mas, nos últimos dias, ela começou a notar pequenos gestos, olhares. Será que havia algo mais ali? Os dias seguintes foram diferentes. Sophie sentia uma mudança no ar, mas não sabia como lidar com isso. Ela começou a observar Ethan com outros olhos. Ele não era apenas o homem rico que a acolheu. Ele se preocupava com ela. Quando ela tentava carregar algo pesado, ele já estava lá para ajudar. Quando ela sentia dor na perna, ele aparecia com um analgésico sem que ela pedisse. Quando ela ficava em silêncio por tempo demais, ele percebia e perguntava se estava tudo bem. Ele estava presente, e isso a assustava mais do que qualquer outra coisa. Uma noite, Sophie estava na varanda da mansão, olhando o céu estrelado, quando Ethan apareceu ao seu lado. Parece que você está pensando em fugir. Ele brincou, encostando-se à grade. Ela soltou uma risada curta. Talvez eu esteja. Por quê? Ela hesitou. Porque ela estava começando a sentir algo que não deveria sentir. Porque eu não pertenço a esse lugar. Ethan virou-se para ela, cruzando os braços. E o que exatamente faz você pensar isso? Sophie passou a mão pelo rosto, frustrada. Porque eu não sou como você. Eu vim das ruas. Eu passei fome. Eu aprendi que ninguém faz nada sem querer algo em troca. Ethan ficou em silêncio por um momento, depois disse algo que a pegou de surpresa. Talvez seja hora de você aprender outra coisa. Sophie olhou para ele, confusa. O quê? Ele deu um pequeno sorriso, mas seus olhos estavam sérios. Que nem todo mundo vai te abandonar. Sophie sentiu seu coração acelerar. Ethan estava quebrando suas barreiras uma por uma, e ela não sabia se queria fugir ou se deixar levar. Ela respirou fundo, tentando ignorar a onda de emoções dentro dela. Mas, pela primeira vez, Sophie se perguntou: e se Liam estivesse errado? E se, dessa vez, alguém realmente ficasse? Sophie desviou o olhar para o céu estrelado, tentando ignorar a tempestade de emoções que as palavras de Ethan a haviam provocado. Nem todo mundo vai te abandonar. E se fosse verdade, ela queria acreditar. Mas a vida já tinha lhe mostrado que confiar em alguém era um risco alto demais. Você fala como se fosse fácil confiar nas pessoas. Ela murmurou. Ethan soltou uma risada curta, sem humor. Se fosse fácil, eu também não teria tantas dificuldades com isso. Sophie franziu a testa e virou-se para ele. O que você quer dizer? Ele respirou fundo antes de responder. Eu também já fui deixado para trás. Já confiei demais, e no final, acabei sozinho. Ela não esperava por isso. Ethan sempre pareceu tão inabalável, tão seguro de si. Mas agora, ele estava ali, admitindo que carregava suas próprias cicatrizes. Alguém te machucou? Ele hesitou por um momento, depois assentiu. Sim, alguém que eu achei que ficaria comigo para sempre. Sophie entendeu imediatamente. Você estava apaixonado. Ethan deu um sorriso amargo. Sim, e achei que fosse recíproco. Mas no fim, eu fui apenas uma etapa. Algo descartável. Sophie sentiu um aperto no peito. Era exatamente assim que ela se sentia. E desde então você parou de acreditar nas pessoas? Ethan olhou para ela, sua expressão mais suave agora. Não. Eu só aprendi a ser mais cuidadoso com quem deixo entrar na minha vida. Sophie assentiu devagar. Talvez ele entendesse mais sobre ela do que imaginava. O silêncio entre os dois se prolongou, mas não era desconfortável. Era como se, pela primeira vez, eles realmente se enxergassem. Até que Ethan quebrou a distância entre eles. Sophie, sua voz era baixa, hesitante. Ela ergueu os olhos para ele, e naquele momento, percebeu. Havia algo ali, algo crescendo entre os dois. Ethan respirou fundo antes de continuar. Eu me importo com você. Muito mais do que deveria. O coração de Sophie disparou. Ela queria se afastar. Queria dizer que ele estava apenas confuso, que isso era um erro. Mas não conseguiu. Você não precisa sentir que deve cuidar de mim, Ethan. Ele franziu a testa. Acha que eu faço isso por obrigação? Porque me sinto culpado. Ela não respondeu. Se fosse por isso, eu já teria encontrado uma forma de te ajudar e seguir com a minha vida. Mas eu não quero seguir sem você. As palavras caíram sobre ela como um peso. Ethan não era o tipo de homem que dizia coisas sem pensar. Sophie sentiu a garganta a se fechar.
Eu, eu não sei se posso acreditar nisso. Ethan assentiu devagar, entendendo. Então eu só peço que tente. Ela ficou em silêncio. No fundo, uma parte dela queria tentar. Queria acreditar que, dessa vez, poderia ser diferente. Mas ainda havia um medo enorme dentro dela. E se tudo desmoronasse de novo? E se, no final, ela acabasse sozinha mais uma vez? Sophie não tinha as respostas, mas sabia que algo havia mudado. Algo que não poderia mais ser ignorado. Sophie passou os dias seguintes tentando ignorar o peso das palavras de Ethan, mas não adiantava. Ele havia sido sincero. Pela primeira vez, alguém não a via como um fardo ou um problema para ser resolvido. Ele a enxergava, mas isso não tornava as coisas mais fáceis. Ela queria acreditar, mas a dúvida a corroía. E se tudo fosse apenas um impulso? E se, quando sua perna se curasse e seu bebê nascesse, Ethan percebesse que estava apenas tentando compensar sua culpa? Ethan, por outro lado, não parecia pressioná-la. Ele continuava presente, mas respeitava o espaço dela. Isso só tornava tudo ainda mais difícil. Uma noite, Sophie saiu para o jardim da mansão para tomar um pouco de ar. O céu estava limpo, e a brisa fresca fazia as folhas das árvores se moverem suavemente. Ela olhou para a mansão iluminada atrás dela e suspirou. Seu coração estava um caos. Ela não percebeu quando Ethan se aproximou. Está tentando fugir de novo? Ele brincou, sentando-se ao lado dela no banco de pedra. Sophie sorriu de leve. Talvez. Ele ficou em silêncio por um momento, observando as estrelas junto com ela. Então, sem aviso, ele se virou para ela e pegou sua mão. O coração de Sophie acelerou. Eu não quero mais esperar. Ela franziu a testa. Esperar pelo quê? Ethan respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Pelo momento certo para te dizer que quero ficar com você. Que quero estar com você e com seu filho, não por obrigação, mas porque eu escolho isso. Sophie ficou em choque. Ethan, eu sei que você tem medo, mas eu nunca disse nada sem ter certeza. E a única coisa que eu tenho certeza agora é que quero que você fique comigo. Ela sentiu os olhos arderem. Você não precisa fazer isso. Eu não quero que você sinta que deve cuidar de mim. Ethan segurou o rosto dela suavemente, a expressão firme, mas cheia de carinho. Isso não é sobre necessidade, Sophie. É sobre querer. Eu quero você na minha vida. Quero construir algo com você. Ela sentiu a respiração falhar. Mas eu sou um caos. Ethan sorriu. Então vamos viver esse caos juntos. Ele pegou algo do bolso. Sophie prendeu a respiração ao ver uma pequena caixa. Eu sei que pode parecer cedo, mas eu não quero que você tenha dúvidas sobre como me sinto. Sophie, você quer casar comigo? Ela sentiu o mundo parar por um segundo. Nunca, nem em seus sonhos mais loucos, imaginou que alguém como Ethan faria essa pergunta. Seu coração estava dividido entre o medo e a felicidade. E agora, pela primeira vez em muito tempo, ela precisava escolher entre fugir ou acreditar que poderia ser feliz. O silêncio entre Sophie e Ethan parecia infinito. O pequeno anel brilhava sob a luz suave do jardim, refletindo o peso da decisão que ela precisava tomar. O coração dela batia descompassado. Casamento, família, um recomeço, palavras que, por tanto tempo, pareceram distantes e inalcançáveis. Ethan esperava pacientemente, sem pressão, sem urgência. Ele queria que a escolha fosse dela. Sophie olhou nos olhos dele e viu algo que nunca tinha visto em ninguém antes: certeza. Ele não estava pedindo por impulso. Não era culpa, não era obrigação. Era amor. Ela respirou fundo, sentindo um nó se formar na garganta. Eu tenho tanto medo. Ethan apertou levemente a mão dela. Eu sei. Mas você não precisa mais ter medo sozinha. As lágrimas caíram antes que ela pudesse conter. Ela queria acreditar. Queria aceitar o que ele estava oferecendo. E então, num sussurro, ela disse a única coisa que seu coração gritava para dizer. Sim. Ethan sorriu, um sorriso sincero e aliviado, como se tivesse esperado a vida inteira por essa resposta. Ele deslizou o anel delicadamente no dedo dela e, sem dizer mais nada, a puxou para um abraço apertado. Sophie fechou os olhos, sentindo o calor do corpo dele, a segurança que ele trazia. Pela primeira vez em anos, ela sentiu que pertencia a algum lugar. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções. Sophie ainda se adaptava à ideia de ter um futuro ao lado de Ethan.
Mas algo dentro dela mudou. A cada dia, ela percebia que não estava esperando que ele fosse embora. Porque agora, ela sabia que ele ficaria. O casamento foi simples, mas carregado de significado. Dona Helena chorou discretamente no canto, como se estivesse vendo um filho encontrar seu destino. Sophie, vestida de branco, sentiu o coração disparar quando Ethan segurou sua mão no altar. Você me salvou, Sophie. Ele sussurrou. Ela sorriu. Não. Você me mostrou que eu podia ser salva. Um novo começo. O tempo passou, e Sophie finalmente encontrou algo que nunca teve antes: um lar. O bebê nasceu saudável, e Ethan o segurou nos braços com lágrimas nos olhos. Nosso filho. Nossa família. Ele sussurrou. Sophie o observou, sentindo um amor tão grande que mal cabia dentro dela. Leon, seu passado, já não tinha mais poder sobre ela. O medo, a insegurança, tudo foi substituído por algo novo. Pela primeira vez, Sophie não tinha apenas sobrevivido. Ela estava vivendo. E, ao lado de Ethan, sabia que o melhor ainda estava por vir.